Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Galera, antes de mandarmos os salves, quero falar pra vocês sobre um sorteio de um manto sagrado que tá rolando lá no Instagram do nosso amigo Rubro Negro Raiz 09. Se você quiser participar e concorrer ao manto sagrado, clica no link que está na descrição e já corre lá pra participar. Agora, vamos mandar um salve para nossos amigos Lenildo de São Paulo, Paulo Sérgio de Boa Vista, Roraima, Pablo Ramos de Petrópolis, Davi Alves de Santa Luzia, Maranhão, Bené, Leilane, Débora, Marcílio, Rejane e Samuel e todos do grupo Flamassapê no Ceará, Alessandro de Goiânia, Goiás e Carlos de Sítio Lagoa Seca, Ceará. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Abel Braga, pois o treinador comenta críticas sofridas em sua última passagem pelo Flamengo e dispara: houve um pouco de exagero. O treinador Abel Braga foi o antecessor a Jorge Jesus do Flamengo. O técnico saiu do mais querido em junho de 2019 e logo após assumiu o Cruzeiro e depois o Vasco, onde não obteve resultados positivos e acabou sendo demitido. Em entrevista ao Aqui com Beija do Fox Sports, exibido nesse último sábado primeiro, o comandante classificou as críticas sofridas quando estava à frente do rubro-negro como exageradas. Acho que houve um pouco de exagero. Tudo aquilo que até aquele momento era o que o Flamengo queria foi conseguido. Conseguimos em 11 dias de treinamentos ganhar a Florida Cup, jogando contra o Ajax. Ganhamos a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Classificamos em primeiro na Libertadores, fato que não acontecia há 11 anos, disse ele. Abel foi o antecessor de Jorge Jesus, que chegou ao Flamengo e deu ao mais querido e à nação rubro-negra o tão sonhado ano mágico. Com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América em 2019, o Mister já havia elevado o clube de patamar. Entretanto, em 2020, antes de decidir voltar para o Benfica de Portugal, o português levantou outros 3 troféus: Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. Além da Taça Guanabara, Jesus deixou o Flamengo com 43 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, com 129 gols prós e 47 contra, totalizando 81,2% de aproveitamento. Agora vamos falar sobre Daniel Alves, pois insatisfeitos com o momento do São Paulo, agentes do jogador pensam em colocá-lo no Flamengo. Pouco antes do início do Campeonato Brasileiro, o Flamengo anunciou Domenech Torrent como seu novo treinador. Com um elenco recheado de estrelas, a chegada de novos reforços é improvável. Os rumores sobre possíveis contratações voltam a aparecer nos noticiários com a chegada do novo comandante espanhol. Rodolfo Landim, presidente do mais querido, descartou a chegada de novos jogadores no momento. Daniel Alves, lateral do São Paulo, foi sondado pelo Flamengo em algumas ocasiões. De acordo com o portal UOL, o time da Gávea chegou a abrir conversas com o jogador entre o final de 2018 e o início de 2019. Vivendo um péssimo momento na equipe paulista, Daniel teve seu nome ventilado no rubro-negro nas últimas semanas. A informação foi divulgada pelo jornalista José Eduardo Savoia, dos canais Fox Sports. O comentarista afirmou que uma possível troca foi debatida na reunião dos conselheiros do São Paulo. Rafinha se tornou titular absoluto da era Jorge Jesus no Flamengo. Multicampeão na Europa, o ex-lateral direito do Bayern de Munique desembarcou no Rio de Janeiro em 2019. E participou dos principais títulos do Mengão na última temporada. Daniel Alves, pelo contrário, optou por jogar seu time de coração e não conquistou grandes triunfos até o momento. A última conquista do defensor foi em julho de 2019, quando, como capitão da seleção brasileira, conquistou a Copa América após vitória sobre o Peru no Maracanã.
A catastrófica e vergonhosa eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista pressionou ainda mais o camisa 10, que possui um dos maiores salários do elenco. Com incríveis 40 títulos no currículo, Daniel Alves se tornou o jogador mais valioso na história do futebol. Agora vamos falar sobre Landim, pois o presidente avalia a chance de novas contratações e faz análise do elenco atual do Flamengo. Em entrevista à ESPN Brasil, Rodolfo Landim descartou a chegada de reforços pelo menos por agora. O mandatário rubro-negro reforçou o apoio ao grupo que aceitou reduzir os salários por 2 meses. Para esse ano, com toda a situação que passamos, conversamos com os jogadores e eles por 2 meses ajudaram com a redução salarial. Não faz muito sentido o Flamengo estar buscando colaboração dos jogadores e funcionários e pegar esse recurso para fazer investimento. Não tem sentido e lógica isso. A gente tinha dúvida se não íamos precisar vender alguns jogadores para poder manter. O presidente rubro-negro destacou que o elenco atual tem total confiança para seguir buscando novas conquistas. Landim também reforçou que o time de 2020 é superior ao que conquistou a Libertadores e o Brasileirão no ano passado. A gente consegue manter e isso não é problema. Equacionamos a situação financeira até o fim do ano, nessa nova avaliação que fizemos. Isso não passa por contratações adicionais. Com esse elenco, buscamos conquistar mais campeonatos e estamos muito felizes com esse plantel. Está melhor do que o do ano passado. Agora, vamos falar sobre o Flamengo, que divulgou o prejuízo de mais de 26 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. O impacto da pandemia da Covid-19 nas finanças do Flamengo tem números. 26 milhões de reais. Este foi o prejuízo divulgado pelo clube em seu balanço no primeiro semestre de 2020. Com comparação, houve um superávit de 38 milhões de reais no mesmo período em 2019. O prejuízo era esperado, principalmente devido às quedas nas receitas do clube. Fontes importantes como bilheteria e direitos de transmissão caíram. No caso dos direitos, houve uma postergação do pagamento. Por outro lado, o sócio-torcedor registrou aumento em relação a 2019. Nesse ano de 2020, o calendário das competições foi significativamente alterado com suspensão das competições e proibição de público nos estádios a partir de março. Diante disso, parte das receitas dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil deixaram de ser reconhecidas no período, estando as parcelas recebidas registradas como adiantamento no balanço patrocinal, disse um trecho do balanço. A receita operacional líquida do Flamengo no primeiro semestre de 2020 foi de 320 milhões de reais, contra 397 milhões em 2019. Por outro lado, as despesas também diminuíram, 286 milhões de reais, contra 293 milhões em 2019. Para ter uma ideia melhor do impacto da pandemia, o clube havia tido uma receita de 256 milhões de reais nos primeiros 3 meses de 2020, ou seja, nos outros 3 meses. Quando houve a paralisação do futebol, a receita foi de 64 milhões de reais, menos da metade da diferença em 2019, que foi 158 milhões de reais. No balanço assinado pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice-presidente de Finanças Rodrigo Tostes, o Flamengo afirmou que ainda não é possível indicar com precisão o fim da crise causada pela pandemia. Desde o primeiro momento, o clube tomou medidas emergenciais para o desenvolvimento e aplicação de protocolos visando com prioridade total na preservação da saúde dos atletas e funcionários do clube e medidas de prevenção das condições econômicas financeiras para manter as obrigações sem default. Atualmente, o clube já opera a maioria de suas atividades sociais e recreativas de acordo com os protocolos estabelecidos e aprovações das autoridades competentes. E para finalizar, vamos falar sobre patrocinadores, pois por causa de problemas judiciais com seu fundador, Qualicorp desiste de patrocinar o Flamengo. O Flamengo negociava com a Qualicorp, administradora de planos de saúde,
um contrato de patrocínio para o calção do futebol. O vínculo seria de 12 meses e geraria quase 3 milhões de reais aos cofres do rubro-negro. Porém, por causa de problemas com a justiça do seu fundador, o empresário José Serpieri, a empresa desistiu de patrocinar o clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro. O empresário José Serpieri, conhecido como Júnior, foi preso temporariamente no dia 21 de junho, acusado de repassar 5 milhões de reais à campanha de José Serra ao Senado Federal em 2014. O contrato já estava para ser votado pelo Conselho de Administração, que já havia sido convocado para a reunião no dia 5 de agosto, próxima quarta-feira. O clima era de que seria aprovado, mesmo com ressalvas do Conselho Fiscal, o que motivou a empresa não dar prosseguimento na parceria, e que a prisão e os problemas jurídicos de um dos seus mais importantes executivos atingiu a sua imagem por causa da ampla repercussão do caso. Caso fosse aprovada pelo Conselho, a marca da Qualy Coffee já seria estampada no uniforme no próximo jogo, no dia 9 de agosto, que será contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. O clube já está no mercado novamente, conversando com outras empresas.